Boa noite a todos. Este é o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro espírita no mundo, verdadeiramente espírita. Ele foi publicado por Allan Kardec, lá em Paris, na França, a 18 de abril de 1857. Então, neste ano, estão se fazendo grandes comemorações, porque são 150 anos que o Livro dos Espíritos está entre nós. O que contém o Livro dos Espíritos? Contém os princípios da nossa doutrina, as informações e os ensinos que foram recebidos do mais alto, daqueles instrutores espirituais, através de diferentes médiuns em diferentes localidades, e que Allan Kardec, com a sua sabedoria, a sua didática, coordenou, colocou em ordem e nos apresentou. Quer dizer que hoje a gente pega um livro e lê e conhece a doutrina dos espíritos, as informações sobre o mundo espiritual. Na primeira parte desse livro, quando ele fala de causas primárias, há o capítulo Deus. O Livro dos Espíritos começa com a ideia de Deus. E a primeira pergunta: que é Deus? Por que será que começou a falar das coisas espirituais perguntando o que é Deus? Porque a ideia que nós fizermos de Deus vai influir decisivamente sobre tudo que nós vamos pensar, da origem do universo, como é que começou a vida, o que ela significa, os seres, as coisas, os mundos, nós. Vamos ter a ideia, se existe Deus, então há uma vida que transcende a realidade corpórea. A vida não é só material, é espiritual, imortal e tem uma finalidade superior, justa e sábia. Costuma-se sempre ressaltar que Allan Kardec sabiamente perguntou: que é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, já daria a ideia de uma pessoa, de um indivíduo. Não podemos ter uma ideia assim sobre Deus. Aquela ideia antiga de Deus, como é muito antigo, seria um velho, de longas barbas brancas, voz tonitruante porque seria muito poderoso, não é? Aquelas ideias antropomórficas, quer dizer, fazendo Deus à semelhança do homem, a gente deixa de lado. Os Espíritos do Senhor não nos falaram dessa maneira sobre Deus. Mas nós continuamos querendo saber o que é Deus. E alguns dizem: Deus é o infinito. Mas isso não explica nada. Quando é que a gente fala infinito? Infinito a gente não pode medir. Nós não temos como equacionar os processos de análise do nosso conhecimento. Infinito é aquilo que a gente não pode mensurar, não pode medir. Então, se a gente diz assim, Deus é o infinito, Deus a gente não sabe medir, infinito também não. Então, uma coisa que não se sabe bem o que é, para definir outra que é desconhecida. Não, isso não resolve o nosso problema. Felizmente, a maioria das pessoas vai nos dizer que Deus é o Criador do universo, de tudo que existe. Entretanto, apesar de ser uma afirmativa correta, nós vamos encontrar pessoas que argumentam assim: Deus não existe, é apenas uma criação da mente humana. Deus não existe, mas o universo existe, está aí, diante de nós. Como é que vamos explicar a existência do universo? Não há efeito sem causa. É um axioma, não é? Uma proposição evidente. Tudo que existe tem uma causa. O universo existe, ele também tem uma causa. E a essa causa do universo, causa universal, é que nós chamamos de Deus. Mas a pessoa ainda não se dá por achada. Ele é negativo.
ele diz assim: qual o quê? O universo se formou por acaso. Foi num puro acaso que os elementos existentes tomaram esse impulso, essa direção, dando início à formação de tudo que existe. Aí nós perguntamos, mas de onde teriam vindo os elementos iniciais para depois o acaso lhe dar algum impulso e direção? O acaso deu direção, mas deu direção a alguma coisa? Já existia? De onde surgiu isso? A natureza se criou por si mesma. Ainda aqueles que negam a existência de Deus nos dizem que essas obras que se diz da natureza são produzidas por forças materiais. E essas forças atuam mecanicamente. Olha a lei de atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inertes, elas se agregam e desagregam sob o império dessas leis. E os astros no espaço? Eles atendem à atração molecular. E eles se movem por efeito da gravitação. Lá estão eles se movimentando em suas órbitas. Plantas e animais nascem, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada um na sua espécie, e tudo isso porque está subordinado a causas materiais: o calor, a eletricidade, a luz, a umidade. Eles dizem que as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. E há aquela regularidade mecânica, mas isto não significa a ação de qualquer inteligência livre. Eles pensam assim. Mas, naturalmente, Allan Kardec comentou, argumentou bastante. Ele disse que atribuir a formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Porque aquelas propriedades que a matéria tem já são um efeito e deve haver uma causa para elas. Eles falam da natureza se criando a si própria, no acaso, construindo, estruturando o universo. Quem faz isso é negador sistemático do espírito. Só acredita na matéria e se engana porque toma o efeito pela causa. Essas forças da natureza realmente não são inteligentes, parecem mecânicas, né? Automáticas, mas no universo elas estão dispostas de tal maneira, tão inteligentes, estão distribuídas tão apropriadamente as necessidades de cada coisa, que a gente chega à conclusão que essa aplicação útil das forças no universo é um efeito inteligente. As forças em si não são, mas elas estão aplicadas inteligentemente. E como não há efeito sem causa, o efeito também nunca é maior do que a causa. Temos aí um efeito inteligente, então a causa também tem de ser inteligente. Voltaire, pensador, poeta e prosador francês, dizia de um modo muito jocoso, irônico: o mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. Ele está comparando o universo, o mundo que conhecemos, a um relógio que tem um maquinismo em funcionamento. Mas esse relógio está atestando a existência de uma inteligência. Se existe um relógio é porque alguém, um ser humano inteligente, foi capaz de conceber aquele mecanismo, construí-lo, montá-lo e colocá-lo em funcionamento. O universo pode ser comparado a um imenso relógio. E esse portentoso maquinismo universal é um efeito. É como o relógio, já é consequência, é um efeito. E nós percebemos que nesse relógio do universo, tudo demonstra uma organização inteligente. Tudo está previsto, providenciado para o surgimento e a manutenção de coisas e seres em perfeita harmonia.
e sob a regência de leis perfeitas e imutáveis. Agora, vamos explicar isso pela própria natureza, que é material? Pelo acaso, que não é inteligente? Natureza e acaso não sabem pensar, não podem planejar. Como é que eles poderiam ter dado origem ao admirável, imenso, formidável maquinismo universal? Benjamin Franklin foi um estadista norte-americano, mas ele também era de profissão tipógrafo. Então ele usou uma comparação relacionada à profissão dele para falar sobre Deus. Ele disse: achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Já imaginaram? Todos aqueles tipos lá, não é? Que dependem da composição inteligente. Não, houve uma explosão e caiu tudo direitinho, formando um dicionário. Théophile Gautier, poeta romancista francês, ele diz que o acaso é talvez o pseudônimo de Deus quando não deseja assinar. Deus não quer aparecer. Então, nós temos a impressão de que foi um acaso, mas ainda aí há uma lei divina. Kardec comenta exatamente isso, que quando a gente lança o olhar em torno de nós, quando lançamos o olhar em torno de nós sobre as obras da natureza, nós vamos notando a previdência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras. E aí nós reconhecemos que cada uma dessas obras, e todas elas, as obras da natureza, ultrapassam os limites da mais portentosa inteligência do ser humano. O homem mais inteligente do mundo, quem será na atualidade? Alguns acham que o Stephen Hawking, né? Ele é extraordinário. Pode haver outros, mas este homem muito, muito inteligente, com a sua presença, com a sua inteligência, ele está atestando um criador dele inteligente, porque ele não se criou, ele não se fez a si mesmo. Que inteligência, a inteligência divina, é superior a qualquer outra que conheçamos. O ser humano está no ápice da inteligência na Terra, mas ele mesmo é uma criatura, um efeito do Criador. E além disso, o ser humano não tem a capacidade de Deus, porque ele não é capaz de criar. Ele trabalha sobre o que existe, sobre a criação divina. Isso ele pode manipular, entender, combinar, mas ele não pode criar. A propósito, dizem que, uma pequena anedota, não é? Diz que um homem disputava com Deus, que ele também era capaz de criar. E Deus falou: muito bem, vamos lá. Vamos a um desafio entre nós. Vamos criar. E aí o homem pegou um pouco de barro e começou a trabalhar com barro. Deus disse: não, cria a sua própria matéria. Trabalhar em cima da matéria de Deus, do que ele já criou, não é? Não. Crie como Deus, não é? O homem não pode fazer isso. Que é Deus? Kardec perguntou. E os instrutores espirituais responderam: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma definição singela, simples, mas realmente ela é muito profunda. É resumidinha, sucinta, mas por enquanto, o que nós podemos falar sobre Deus no nosso estágio de evolução? Nós não compreendemos todas as coisas, não alcançamos todas as coisas, mas isso nós já podemos entender, que há uma inteligência suprema, que é a causa primeira de tudo quanto existe. Foi maravilhosa a resposta dos espíritos, não é? Não perderam muito tempo, falaram o essencial e verdadeiro. E se a gente pudesse ver Deus? Não seria bom? Quanta discussão! Vamos ver Deus. Será que a gente pode? Segundo a Bíblia, no Velho Testamento, é perigoso ver Deus. Há uma passagem que Jacó, que foi chamado Israel, daí vem o nome israelita, não é?
aquele que lutou com um anjo na travessia do riacho Jaboque, quando ele foi vencido pelo anjo, mas ele tomou aquele nome admirável de batalhador, que não se dá por vencido, Israel, não é? Então, quando terminou aquele fenômeno, o anjo se revelou, afastou-se depois. Então Jacó chamou aquele lugar Fanuel, significa presença de Deus, porque ele pensou assim: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Quer dizer que quando a gente vê Deus, a gente morre? É perigoso? Moisés também recebeu a instrução espiritual, e eles achavam que era Deus falando, né? Eram espíritos, mas não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que coisa, não é? É perigoso ver Deus, a gente corre risco de vida. Por que isso? São aquelas ideias místicas antigas, desconhecido. Como pensar em Deus, que a gente vai poder ver Deus? O pessoal comum não podia nem olhar o imperador, não podia olhar o rei. Abaixa esses olhos aí, não olha para o rei não, ele te manda matar. Então aquelas ideias antigas do poder de Deus fazia com que as pessoas tivessem medo de serem destruídos. Entretanto, também ainda no Velho Testamento, mas no livro Êxodo, nós lemos que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Ué, diz que não podia olhar? A minha face não se verá? Agora está dizendo que Moisés fala com Deus face a face, como qualquer fala com seu amigo. E agora? Nós não estamos entendendo, não é? E o que diz o Novo Testamento? Porque o Velho Testamento é a parte anterior a Jesus, lá na Bíblia. E o Novo Testamento é quando começa a história de Jesus. E nós somos seguidores de Jesus. Que será? Será que lá diz que a gente pode ver a Deus? João Evangelista, no seu Evangelho, Deus nunca foi visto por ninguém. E tem gente que diz que viu Deus, né? Mas olha, João Evangelista diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Na primeira carta dele, ele também afirma de novo: ninguém jamais viu a Deus. O apóstolo Paulo também diz: aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Olha, eles estão dizendo que nós não podemos ver Deus. Mas por que será? Por que nós não podemos ver Deus? Porque Deus é Espírito. Foi Jesus que falou à mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Deus é Espírito. Como é que nós queremos ver Deus com os olhos que esta terra há de comer? Não é? Com sentido físico, material, nós queremos ver o que é espiritual? Não, não vai dar. Não podemos ver Deus com os olhos do corpo. Ora, mas tem gente que vê espírito? Tem muita gente que vê espírito por aí. Conversa com eles. Não vê o espírito, que é o eu inteligente. Eles veem o corpo espiritual, fluídico, com o qual o espírito se apresenta. Vocês estão olhando para mim, vocês não veem eu, espírito, Terezinha. Vocês veem o corpo através do qual eu me manifesto. Assim também as pessoas veem os espíritos. Eles veem os corpos espirituais através do qual eles se manifestam, não é? Foi assim que Jacó viu a Deus, aquele mensageiro, aquele anjo que apareceu para ele, que ele achava que era em nome de Deus, não é? Então ele viu o corpo perispiritual daquele mensageiro. Mas Deus não tem corpo como suas criaturas, nem mesmo um corpo fluídico, porque ainda seria substância. E Deus é só espírito, por isso ele não pode ser visto pelos olhos físicos.
Ah, que peninha, né? E agora? Deus pode não ser visível para nós, mas Ele não nos é totalmente desconhecido. Ele não se mostra aos olhos do corpo, mas só nós temos o sentido da visão ou temos outros? Nós temos outros sentidos. E aqui há uma pequena história contada pelo professor José Jorge, de saudosa memória, grande professor lá do Rio de Janeiro. Ele disse que um menino estava difícil na classe, que a professora tentava explicar para ele sobre Deus, mas ele dizia: eu só creio no que vejo. Então, se a senhora me mostrar Deus, se eu ver Deus, eu então vou acreditar. Mas não tinha jeito, até que a professora teve uma ideia. Ela pegou 2 copos, num deles ela pôs açúcar, mas ela coou bem, várias vezes, aquela mistura de água com açúcar. No outro copo era só água. E aí, depois de bem coadinho, bem preparado, ela trouxe pôs à mesa e disse ao menino: por favor, me diga para mim, olhando, veja qual dos 2 copos tem água com açúcar. O menino olhou, chegou bem perto, mas não conseguia ver nenhum cristalzinho do açúcar. Estava muito bem coado, filtrado. E disse: bom, assim não está dando para ver, pode pegar. Ele pegou o copo, olhou por baixo, né? Disse: quem sabe ficou algum resíduo. Que nada, não conseguia. Aí a professora ainda facilitou para ele: olhe, se você quiser, pode provar. Aí o menino provou, um não tinha nada, mas no outro tinha o açúcar. Ele disse: é este tem açúcar. Ora, como é que você ficou sabendo? Eu senti. Aí a professora concluiu: pois é, Deus é assim, a gente não vê, a gente sente. Aqui, nesse propósito de sentir a Deus, uma poesia muito interessante, Deus e o homem. O homem sussurrou: Deus, fale comigo. E um passarinho cantou, mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu: Deus, fale comigo. E um trovão ecoou nos céus, mas o homem não entendeu. O homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me ver o Senhor. E uma estrela brilhante apareceu no céu, mas o homem não a notou. O homem pediu: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu, mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem clamou em desespero: toque-me, Deus, e deixe-me saber que o Senhor está aqui comigo. Ao que Deus o tocou suavemente, mas o homem espantou a borboleta que pousara no seu ombro e, desiludido, continuou o seu caminho, triste, sozinho e com medo. Ele não percebeu a presença de Deus e as respostas divinas. Faltou a ele um sentido especial, porque nós podemos perceber Deus pela razão ou pelo sentimento. Pela razão, Deus se faz evidente à nossa compreensão através de suas obras da criação. Mas nós também podemos sentir Deus quando sintonizamos com as vibrações do seu infinito amor na vida universal. A esse respeito, nós temos um poema de Eurípides Barçanufo. Vocês estão reconhecendo o nome Eurípides? Do Candário Eurípides, lá onde tem a panificadora, não é? Aquele lar lá. Eurípides Barçanufo foi um pioneiro do espiritismo na pequena cidade mineira de Sacramento, não é? O poema é longo e belo, mas eu só vou citar algumas estrofes. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor,
no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria dos filósofos, nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Esse é o fechozinho do poema, não é? É lindíssimo. Eurípides Barçanufo foi uma grande criatura, um grande cristão e deixou páginas muito lindas. Então é assim, nós precisamos sentir Deus, compreender a existência de Deus. E aí nós temos na música popular, Gilberto Gil. Eu acho lindíssima, não sei cantar essa música, infelizmente. Mas muitos de vocês conhecem, não é? Se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. No tumulto não dá, não é? Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. E ele vai por aí adiante falando que se ele quiser falar com Deus, ele tem que aceitar a dor. Ele tem que aceitar as dificuldades maiores da vida. Eu tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Quer dizer, a pessoa se observa, se examina, não fica contente, mas ao mesmo tempo ela sabe que existe Deus acima dela, não é? Se eu quiser falar com Deus, tenho que aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Porque espiritualmente, não é? Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Quando eu li isso, escutei essa canção a primeira vez, eu fiquei horrorizada. Falei, o que ele vai falar? Caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Porque o que é espiritual é outra coisa, fora do nosso conhecimento comum, não é? Mas, se por enquanto é assim, quanto mais desenvolvermos o intelecto e a sensibilidade espiritual, mais nós veremos a Deus, esse veremos entre aspas, né? Quer dizer, mais nós entenderemos e sentiremos sua divina presença e ação em tudo que existe e acontece. E aí a gente lembra de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem tem a pureza de coração, né, é capaz de perceber, de sentir no plano espiritual. Sabem que aqueles espíritos altamente evoluídos, que muitos costumam chamar de anjos, mas são espíritos como nós, só que desenvolveram e chegaram a essa elevação, eles já conseguem ver Deus de um modo mais completo e mais perfeito do que nós. E eles podem nos contar alguma coisa, fazer revelações a respeito do nosso Criador. Eles podem. Mas eles só fazem isso dentro daquilo que nós já podemos entender e sentir. Se não é prematuro, se perde. Enquanto não temos condições para assimilar, para entender, é perder a conversa, é perder a ideia, não adianta. Por isso é que nós temos que evoluir para conseguirmos receber as informações mais avançadas. Moisés achava que via Deus. Sim, porque ele presenciava o esplendor das manifestações dos bons espíritos que lhe falavam em nome do Altíssimo.
Ele pôde observar fenômenos luminosos que esses espíritos produziam. E ele chegou a sentir-se envolvido naquelas sublimes vibrações que os espíritos emitiam. E a mensagem que eles passavam era tão sublime, tão superior, que para Moisés era ver Deus face a face. Mas um apóstolo de Jesus, Filipe, não sabia ver assim como Moisés, não sabia ver. Quando Jesus estava quase no final do seu ministério, ele estava dialogando com os discípulos, dando as últimas instruções, falou muito Jesus. E de repente Filipe interrompeu: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, está falando tanto aí, mostra Deus para nós. Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras que faço. Jesus está dizendo que Ele é Deus? Não. É que Jesus era a mais alta expressão de espiritualidade. Estava ali convivendo com os apóstolos durante cerca de 3 anos, ensinando coisas maravilhosas, produzindo fenômenos. E Filipe ainda não tinha entendido sobre Deus. Ele não conseguia ver Deus naquela expressão admirável da obra divina que era Jesus, o Filho, não é? Aquele Espírito sublime. Não, mas Filipe não tinha olhos de ver mesmo. Bom, eu acho que aceitamos a premissa de que Deus existe. Então, com toda humildade e respeito, nós podemos começar a raciocinar em torno do nosso Criador. Nós temos esse direito, Deus nos deu a inteligência para isso, para procurar entender, não é? Nós queremos conhecer um pouco mais da natureza de Deus. Nós queremos fazer ao menos uma ideia de alguns dos seus atributos, daquilo que é próprio ao ser divino. E Kardec nos dá uma orientação, como é que a gente vai fazer? Vendo o que Ele, Deus, absolutamente não pode deixar de ser, sem deixar de ser Deus, deduziremos o que Ele deve ser. Para ser Deus tem que ter esta qualidade, este atributo. É assim que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Deus. Então vamos lá. Deus é eterno. Não teve começo e não terá fim. Por que nós temos que aceitar falar assim sobre Deus? Porque se Deus tivesse tido um princípio, de onde que Ele se originou? Do nada? De um outro ser? E se Ele tivesse fim, o que é que haveria depois dele? Então, para começo de conversa, nós temos que aceitar que Deus é eterno. Nós não somos eternos, embora seja costume falar a nossa vida eterna, nossa vida imortal. Mas vida eterna só de Deus. Porque Ele não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um começo, fomos criados por Deus. Só não vamos ter fim, somos imortais, né? Deus é imutável, Ele não muda, não se modifica. Então essas ideias de que a gente vai mudar a vontade de Deus, oh meu Deus, muda aí as tuas leis para fazer isso para mim, não dá. Deus é imutável, Ele não muda, não se modifica, porque Ele é teimoso, é turrão. Não, é a perfeição, não tem o que mudar, é a perfeição. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as suas leis que regem o universo não teriam estabilidade. Já imaginaram o caos, a desordem, a confusão? Não, está tudo no lugar, firme, estável. Esteve, está e estará. Deus é imaterial. Não pode ser matéria, Deus. Por isso Jesus tem razão quando ele disse que Deus é espírito. Se fosse matéria, seria mutável, sujeito a transformações, como a matéria é. Mas a natureza de Deus é diferente.
É diferente de tudo que conhecemos como matéria. E é por isso que ele não tem uma forma perceptível aos nossos olhos, nem podemos formar dele uma ideia material. Deus é único, é um só. Antigamente, a mitologia falava de muitos deuses, né? Os gregos, os romanos, eles falavam de muitos deuses, os egípcios também, mas não, Deus é um só. Por isso, com os israelitas, nós vamos encontrar a ideia de um Deus único, não é? Já era um avanço no conhecimento. É único, não há outro como ele. Se houvesse outros deuses, não haveria unidade de objetivos, nem de poder, nem de ordenação de tudo no universo. Por isso que eles mostravam os deuses brigando, não é? Os deuses disputando entre si. Não, Deus é um só, é único. Ele é onipotente, ele pode tudo. Ai, que coisa admirável. Ora, mas é claro, foi ele que fez tudo. Como é que ele não pode tudo? Tudo que ele fez, ele sabe como funciona, o que fazer, como impulsionar. Ele criou, né? Ele é soberanamente justo e bom. Não creio muito não. Olha o mundo aí tão cheio de problemas, de injustiças. Isso é a criação do homem. São as nossas experiências que Deus deixa acontecer. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Quando a gente olha a natureza, quando a gente olha a situação universal, sem essa interferência ignorante da criatura humana, a gente percebe a sabedoria, a bondade, a justiça, a providência divina. Deus tem uma solicitude com as suas criaturas, em toda a criação, pode ser as mais pequeninas coisas ou as maiores. Vamos exemplificar assim. Um elefante, ele tem a manada, não é? Ele não é sozinho, ele tem companheiros. Ele pode se unir, pode procriar. Ele tem um bando, tem a manada. Ele não é sozinho não. Tem lugar para ele. Bom, os homens estão tirando um pouco o lugar deles. Mas que Deus estabeleceu lugar para ele, condições para viver, sim. Sim, Deus pensou nele. Providenciou tudo o que ele precisaria. E uma formiguinha? Também. A formiguinha também tem companheiros, as oportunidades de vida, não é? O que alimenta. Então nós vemos que Deus cuida de toda a criação, das menores às maiores coisas. E Ele é infinito em todas as suas perfeições. Senão algo ou alguém seria maior do que Ele em algum sentido. Por isso tem uma passagem no Evangelho em que um moço rico aproxima-se de Jesus e faz uma saudação. Bom mestre. Sabem que Jesus não aceitou essa palavra bom? Por que me chamas bom? Bom, só o Pai o é. Bom inteiramente, plenamente, infinitamente, só Deus. Nós somos bons. A nossa bondade tem lá os seus realces, mas tem os seus pontos baixos, não é? Mas Deus é infinito em todas as suas perfeições. Por isso que nós falamos que Ele não muda, é perfeito. É infinito, infinitamente perfeito. Bem, nós, falando sobre Deus, chegamos a uma conclusão. Já pensaram naqueles tempos dos homens das cavernas, daqueles habitantes nas primeiras fases da humanidade aqui na Terra? Como é que o homem podia pensar sobre Deus? Difícil, não é? Ele ainda não estava desenvolvido intelectualmente. Acho que ele ficava olhando as estrelas, que seria aquilo, não é? Ficava intrigado que o sol aparecia e desaparecia. Que havia certas ocasiões de chuvas e ocasiões de seca. E o que seria o trovão, o relâmpago? Ele não entendia muita coisa e procurava explicar ao seu modo. Então, quando ele começou a ter ideia de que havia um poder maior, ele fez representações antropomórficas. Ele imaginou que esse poder do lado de lá pareceria com ele.
fez mais ou menos de acordo com como é que ele era, uma forma humana, não é? E até confundiu às vezes o Criador, colocando no Criador aquelas imperfeições comuns às criaturas. Então é um Deus caprichoso, que olha lá, se você não falar direito com Deus, ele te castiga. Ele é invejoso, tinha inveja de outros. Então todos aqueles defeitinhos humanos, quer mandar mais, quer que todos obedeçam. Então a criatura humana criou Deus assim. As ideias antigas sobre Deus, com exceção dos grandes filósofos, não é? Que eram homens avançados para o seu tempo, mas a grande maioria da humanidade fez ideias de Deus antropomórficas e de um Deus muito imperfeito, muito humano, quer dizer, de acordo com as imperfeições humanas. Ainda hoje, infelizmente, nós vemos ideias sobre Deus assim, não é? Um Deus que barganha. Você dá para Deus tantos reais e Ele, como é rico, fica obrigado a te dar muito mais, porque Ele é rico. Eles fazem Deus como se fosse um rei, um imperador, um grande empresário, não é? Ainda tem uma ideia muito humana de Deus. Mas, devagarinho, nós iremos progredindo. Vamos desenvolvendo o intelecto, o senso moral, nosso pensamento já penetra melhor no âmago das coisas, as informações espirituais, através da doutrina espírita que esses espíritos bons nos trouxeram, são admiráveis, são avançadas realmente, dignas do Criador. E aí a gente começa a fazer uma ideia mais justa da divindade. Uma ideia mais conforme a sã razão. É verdade que ainda vai ser incompleta. Nós não temos a pretensão de mostrar para nós todos uma ideia perfeita e acabada sobre Deus. Não. Nós estamos tateando em torno da realidade divina, não é? Então, por ora, ainda nos é muito difícil falar sobre Deus. Mas importa que a gente sinta Deus como um Pai, Criador, justo e bom. Não foi o que Jesus falou? Não é? Jesus várias vezes falou sobre Deus. E Ele diz, Pai Nosso. Olha lá, faz a gente entender Deus como um Pai. E Ele mostrou como Deus é justo e bom. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus não escolhe para beneficiar. Deus ama a todos e ajuda a todos. Depende da criatura aproveitar o que Deus envia, não é? Mas Deus não escolhe, Ele ama sempre, é inalteravelmente justo e bom. Esse conhecimento que já temos de Deus pode não ser perfeito, mas como nos auxilia nos nossos momentos de lutas, de tristezas, de dificuldades. Olha, se a gente não tem fé em Deus e conhece um pouco da vida espiritual, ver um ente querido partir, como na atualidade aquela família que viu o menininho de 6 anos ser arrastado, não é? Morto, terrivelmente, dramaticamente. Por que aquilo aconteceu? Se a gente não tiver uma fé em Deus e um certo conhecimento dos porquês e paraquês da vida espiritual, nós vamos ficar descrentes. Se existisse Deus, não deixaria isso acontecer, não é? Nós partimos logo para um campo errado, porque nós não sabemos todos os porquês e paraquês da vida. Deus sabe. Ele ama mais e melhor do que nós. E aquele menininho é filho dele. Nós pensamos que o amamos mais? De modo nenhum, não é? Mas quando nós temos um certo conhecimento da vida espiritual, e graças à doutrina espírita a gente avança um pouquinho, então nós encontramos mais condições para suportar as dificuldades da vida, para superar, resolver muitos problemas, aguardar com paciência, não é? Nós já cremos em Deus,
Mas falta aprendermos com Jesus como adorar a Deus. Jesus disse que Deus é Espírito e que nós devemos adorá-lo. O que é adorar a Deus? É ficar reverenciando. Em Espiritismo, então, não temos nem altar, nem imagem. Como é que nós vamos adorar a Deus? Adorar a Deus é fazer a vontade dEle, cumprir as suas leis. O que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Isso eu faço. Nisso eu demonstro minha adoração a Deus. Cumpro as suas leis. A verdadeira adoração a Deus se faz em espírito. Quando a gente exercita o nosso eu espiritual, quando a gente pensa, sente, quer alguma coisa, de acordo com a lei de Deus, nós estamos adorando a Deus em espírito. Porque Jesus falou à mulher samaritana, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é assim, com o nosso eu espiritual, com as nossas faculdades espirituais. E em verdade, tem que ser sinceramente, não pode ser só de aparência. Vamos querer adorar a Deus para mostrar para os outros? Não, ou é ou não é. Eu vou fazer uma bela oração, o pessoal vai ficar admirado e vai achar que eu sou santa, porque olha que oração que ela fez. Não adianta. Se eu só usar palavras e só exterioridade, se eu não sentir, não vibrar, não viver, não valeu. Porque não acionou as leis divinas. Deus não se engana. As leis divinas só funcionam diante da sinceridade. Pensamento, vontade e amor, sinceridade. Não é aparência, não. Adoração a Deus não é de aparência. É alguma coisa que se vive inteiramente, não é? É assim que, à luz da doutrina espírita, nós estamos conhecendo um pouquinho mais do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus. E devagarinho vamos nos aproximando dele. Teremos algumas aulas ainda mais que vai falar de amor a Deus e ao próximo, porque falta falar, não é? Alguma coisa, mas nós iremos apresentando com o tempo. Agradeço a vocês e convido para cantarmos uma cançãozinha que me foi inspirada, tem até no meu CD, né, Na Luz da Inspiração. Enquanto eles estão distribuindo, eu canto uma vez, porque assim vocês acostumam e depois podem cantar comigo, não é? Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, porque talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem.